Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Então, vamos conhecer o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 12, o nosso objeto de conhecimento, contextos e práticas. E como detalhamento, teatro brasileiro, artistas e grupos de teatro, elementos básicos do teatro, consciência corporal, expressão corporal, sonoplastia corporal. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre teatro. Hoje a gente vai começar a nossa aula de uma forma diferente. Olha onde a gente veio parar. Vocês estão reconhecendo esse palco? A gente está num palco de um teatro, que é um teatro que eu particularmente gosto demais, que é o nosso Teatro Amazonas. Uma grande referência na arquitetura, do estado do Amazonas. Ele é um patrimônio histórico do nosso estado e aqui neste palco acontecem vários tipos de produções artísticas. Aqui a gente tem música, a gente tem dança e a gente tem teatro. Vocês já pararam para pensar o que a palavra teatro significa? De repente a gente está falando teatro, teatro, teatro. Mas vocês já pararam para pensar? O que significa teatro? Vamos ver? A palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro para expressar seus sentimentos, sua fé e para contar histórias sobre a vida cotidiana. Olha só, mais uma vez a gente volta para a pré-história. O homem primitivo ele já fazia teatro. A palavra teatro remete a dois significados diferentes. A um gênero da arte ou também a um edifício ou casa, ou seja, ao espaço no qual podem ser representados vários tipos de espetáculos. Aí nós temos uma imagem, que é um teatro grego típico, e aí a gente consegue perceber que a gente já volta lá na Grécia, para a gente ver, olha como era a estrutura do teatro. Então, quando a gente fala a palavra teatro, eu posso estar me referindo tanto ao teatro ação cênica, o ato de encenar, como ao teatro, o espaço, a casa onde se encena. Então, vamos ver agora dois tipos de teatro, para a gente visualizar também como pode ser essa casa de teatro. O primeiro que nós vamos ver é o Teatro de Pompeia. Ele é um teatro romano. Então, olha só, vamos começar a visualizar. Aqui seria como se fosse a entrada, olha só, a estrutura do teatro. Lembrando que ele é um teatro romano. Olha só os arcos que tem. E, aqui no meio é onde acontece a ação cênica. Então, a gente vai entrar nesse teatro. Aqui é onde acontece a ação cênica. E vamos lá, olha só, a gente consegue perceber aqui que é onde fica a plateia, vocês estão vendo? Muito similar ao que a gente vê hoje até em estádios de futebol, na verdade? E aqui ao meio, a gente tem o lugar onde acontecem as ações cênicas, que seria o palco. Olha só, vamos ver a visão do palco. O artista, quando ele está encenando, ele tem essa visualização. Ele consegue visualizar toda a plateia, certo? Então, olha só, esse teatro, o Teatro de Pompeia, que nós estamos vendo, ele tem essa característica porque ele é um teatro romano, então eles trazem consigo essa questão do teatro de arena, como se fosse uma grande arena. Justamente que a encenação acontece aí no palco, como a gente viu, aqui no meio acontece a encenação e toda a plateia ao redor consegue visualizar. Hoje em dia a gente já sabe que os teatros eles conseguem ter uma outra configuração de acordo com a necessidade também. Por quê? A gente sabe que às vezes o artista precisa ter elementos que a gente chama de coxias. O que são coxias? São cortinas laterais, onde eles conseguem fazer as entradas e saídas de cena. Então, hoje já é
já é um diferencial, digamos assim, né, na estrutura do teatro. Então, aqui a gente viu o Teatro de Pompeia, né, um teatro romano, que ele tem, a gente viu um pouco da estrutura de como era, né, esse teatro, e a gente percebe que ele era bem aberto, na verdade, ele era um teatro ao ar livre. E a gente vai ver agora um outro tipo de teatro. A gente vai ver o Teatro Olímpico. Olha só, ele já é um teatro do século XVI, de Vicenza, e ele já vai apresentar para a gente uma estrutura diferente, tá? Lembra que a gente acabou de ver que era um teatro que ele é aberto, né? A gente tem aí, a gente acabou de ver uma referência a um teatro bem aberto, como se ele tivesse todo ao ar livre, e agora a gente vai ver o Teatro Olímpico. E a primeira imagem que a gente vai ver dele, olha só, ele parece uma casinha, né, gente? Já é um teatro com uma estrutura diferente. Olha só, ele é todo fechadinho, ele parece uma casinha. Vendo? Já percebemos aí. Já é um teatro mais atual. E vamos entrar nesse teatro. Olha só, mas dentro, vocês estão percebendo que a estrutura dele tem uma semelhança? A gente tem o palco. Aqui, nesse teatro, a gente já consegue perceber os lugares onde o artista ele pode fazer as entradas dele, onde ele pode entrar e sair, mas a plateia, ó, ela fica aí, né, no mesmo espaço como se fosse, né, um teatro de arena, digamos assim. Mas aqui a gente já começa a perceber a existência de lugares para eles fazerem as entradas e saídas, que é muito comum hoje nos teatros atuais, né? Eles terem lugares que são as coxias, que é justamente para facilitar a entrada e saída dos atores e também a entrada e saída da cenografia, do cenário que eles utilizam nas peças. Então, olha só, a gente está vendo ele aqui mais uma vez num formato fechadinho, parece uma casinha, né? E quando a gente entra, a gente já tem a nossa outra visualização do teatro. Então, aqui a gente viu 2 teatros, espaço onde acontece a ação cênica, né? A gente viu que o teatro ele pode ser a ação cênica ou o local. Então, a gente viu 2 tipos de teatros, onde acontece a ação cênica, e a gente já consegue perceber como tem que ser essa estrutura desse teatro, desse espaço. Tem que ter o palco, que é o lugar onde o ator vai passar, né, vai acontecer a sua evolução ali no palco, e a plateia que vai estar, né, apreciando essa ação cênica. Tá, mas a gente está falando muito de teatro, mas e no Brasil? Como é que surgiu? Então, vamos ver, ó, no século XVI, o teatro no Brasil deu seus primeiros passos com as exibições teatrais organizadas pelos padres jesuítas. O padre José de Anchieta, considerado o primeiro dramaturgo do país, foi um dos responsáveis por trazer essa forma de arte para terras brasileiras. Então, olha só, vamos entender como o teatro chegou no Brasil. Ele chegou como um processo, uma tentativa de colonização. Aqui a gente tem uma animação, um desenho que traz para a gente mais ou menos o que acontecia nesse momento no Brasil, né? Eles tentavam colonizar os índios, porque quando eles encontraram as terras brasileiras, elas já estavam habitadas. Os indígenas já estavam aqui. Então, eles queriam, de certa forma, tentar, né, colonizar ao ver deles essa população que já estava aqui. E eles fizeram isso através da religião também, e, consequentemente, através do teatro, da arte. Então, eles começavam a tentar passar, né, essa religiosidade, esse cristianismo para os indígenas e utilizavam o teatro para isso. E foi aí que a gente tem, né, a origem do teatro. Então, vamos lá. Inicialmente, o teatro no Brasil, ele tinha um propósito religioso. Mais uma vez, a gente vê aí a característica religiosa presente na arte. A catequização dos indígenas. Chamado de teatro da catequese, essa forma de expressão, ela utilizava elementos da cultura indígena, como música e dança, para transmitir
ensinamentos religiosos. Era uma maneira de aproximar os indígenas da fé cristã. Olha só como os jesuítas pensaram. Então, vamos fazer assim. Vamos utilizar a música e a dança indígena para transmitir esses ensinamentos religiosos que a gente quer passar para eles. Então, eles conseguiram, na verdade, né, misturar a cultura indígena e trazer ali uma ação cênica, né? Porque a intenção era a catequização dos indígenas. Então, vamos ver agora algumas características desse teatro de catequese. Olha só, como características do teatro de catequese, aquele teatro que nós acabamos de ver, que ele tinha a intenção de catequizar os índios, destaca-se a preocupação em transmitir ensinamentos católicos. A gente sabe que em muitos momentos da história da humanidade, arte e religião andavam juntas, né? Então, a religião ela determinava muitas vezes o fazer artístico. E a história do teatro no Brasil, ela segue aí esse viés, né? A preocupação em transmitir esses ensinamentos católicos, certo? Outra característica é a valorização do propósito bíblico em detrimento da expressão artística. Então, olha lá, se a preocupação deles era transmitir ensinamento católico, eles não estavam preocupados com a expressão artística, com o teatro, a questão de encenação. A valorização era o propósito bíblico, era a catequização. E para eles ajudar nesse processo de catequização, eles acabaram, né, encontrando no teatro essa ferramenta, certo? Mas a preocupação deles não era vamos começar a pensar numa expressão artística. Não. A intenção deles era a catequização, eram os ensinamentos católicos. Então, o propósito bíblico ele está à frente de qualquer outra coisa. Outra característica eram locais de apresentação acessíveis, como escolas, espaços públicos de lazer e ruas. Então, esse teatro de catequese ele veio para levar essa mensagem católica, né, esses ensinamentos católicos, para espaços onde as pessoas pudessem ver. Então, eram em locais acessíveis, né, onde as pessoas pudessem ter acesso de uma forma fácil. Outra característica é a mistura de elementos da cultura indígena, como a música e a dança. E esse é um elemento muito importante. Por quê? Eles precisavam ganhar a confiança dos indígenas, né? Eles precisavam se aproximar dessa nova cultura que eles encontraram quando eles chegaram em solo brasileiro. Então, o que eles fizeram? Quando eles utilizaram elementos dessa cultura indígena, eles estavam tentando se aproximar, né? Misturando esses elementos. No teatro de catequese tem essa proposta da mistura de elementos indígenas como música e dança na ação cênica. Então, eles faziam com que o indígena ficasse mais confortável, né, em estar participando daquela ação cênica, porque ele estava ali colocando a sua música e a sua dança. Tudo isso, gente, fazia parte desse processo de catequização, que era a intenção dos jesuítas. A intenção não era produzir teatro, né? A preocupação não era com a ação dramática, e sim com a catequização. E a forma como isso foi conduzida, ela foi dando origem ao teatro brasileiro. Com a chegada da família real no Brasil, em 1808, o teatro passou por um grande avanço. Dom João VI trouxe consigo artistas estrangeiros e estabeleceu a construção de teatros para entretenimento da nobreza. No entanto, esse teatro estrangeiro não representava a cultura e os costumes do povo brasileiro. Então, olha só, Dom João VI ele trouxe artistas estrangeiros,
né, ele determinou, ele estabeleceu a construção de espaços de teatro para as apresentações, porque ele queria que a nobreza ficasse confortável, né, no momento das apresentações. Só que esses estrangeiros que vieram, eles não apresentavam elementos da cultura brasileira, uma vez que eles eram estrangeiros, então eles apresentavam elementos da própria cultura, né? Então eles não tinham essa relação com a identidade brasileira. E essa questão de ter espaços adequados para as apresentações, isso vem também de outras manifestações artísticas. Grupos de dança também europeus vinham para o Brasil para se apresentar, né? Porque eles queriam trazer, eles acreditavam que trazendo essas manifestações artísticas, eles estavam ali também colonizando, né, a população brasileira. Então, eles traziam grupos de dança também, não só corpos de teatro, mas corpos de dança, que traziam essas apresentações onde a nobreza assistia. Porque a necessidade da criação dos teatros espaços, né, era justamente porque não tinha um local adequado para essas apresentações, para a nobreza se sentir confortável, né? Então, o teatro brasileiro, ele passa, sim, por esse processo de evolução, porque uma vez que estimula-se, né, vamos construir teatros, vem grupos de teatro encenar aqui, a gente já consegue identificar ali uma modificação na produção teatral no Brasil também. Uma obra marcante para o teatro brasileiro na primeira metade do século XIX foi Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, que ela foi encenada em 1838. Foi um grande marco, né, para o teatro brasileiro. A peça é inserida na vertente do romantismo e faz parte do gênero dramático. Com objetivos nacionalistas, teve como protagonista o ator carioca João Caetano. E aí a gente tem, ele nasceu em 1808 e faleceu em 1863. Olha só, a gente já percebendo aí o romantismo. Uma das grandes características do romantismo era esse caráter nacionalista, né? Então ele vem trazer aí, como a gente viu aqui, no teatro, era uma obra romântica, ele traz para o teatro essa questão do nacionalismo, com objetivos nacionalistas, que era uma característica do romantismo. E o romantismo ele aconteceu em outras vertentes artísticas, como, por exemplo, na pintura, né? Os pintores do movimento do romantismo, eles traziam esse caráter nacionalista também para as suas obras, e aí a gente começa a identificar, né, alguns elementos já de políticas, de questões sociais na produção artística, né? Aí a produção artística ela não está mais como um objeto para contemplação, como a gente fala, né? Que é aquele quadro só para a gente ficar olhando, ou aquela música para a gente ficar escutando. Não, já existe um contexto, já existe uma preocupação social, né? O que eu vou trazer com essa obra de arte. E no século XIX, surge também a chamada comédia de costumes. Um gênero teatral baseado no humor e na sátira que abordava os comportamentos da sociedade da época, com personagens caricatos, ou seja, a gente já entra aí numa nova forma de interpretação, né, que era a comédia de costumes. E o que acontecia nessa comédia de costumes? Ele abordava comportamentos da sociedade da época, lembrando que eu estou falando do século XIX. Então, nessa comédia de costumes, eles apresentavam situações da sociedade da época. Então, as pessoas acabavam se identificando com aquilo, porque elas viviam aquelas situações. E de uma forma muito caricata, não era uma coisa muito personalizada, digamos assim, era uma coisa tudo muito exagerado. Quando a gente fala do caricato, é tudo muito exagerado. Justamente porque era uma comédia de costumes. Ele tentava trazer essa sátira, né? Essa questão engraçada, essa questão divertida, de costumes que estavam acontecendo na época. Então, olha só, a gente já tem aí, né, a gente já percebe uma descaracterização da questão religiosa.
A gente viu que começou com o teatro de catequese, com a intenção, né, de estar catequizando aqueles indígenas, só que agora a gente vai passando por um processo de transformação, como a gente viu que toda a produção artística passa de acordo com o decorrer da história da humanidade. O homem ele vai tendo necessidades diferentes e ele vai se expressando artisticamente de uma forma diferente. Então, chega a comédia de costumes, que ela já traz esse novo olhar, essa nova forma de apreciar o teatro, a ação cênica, né? Em 1943, o teatro brasileiro ganha maior visibilidade com a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, inaugurando um teatro moderno no país. Assinou a direção do espetáculo o dramaturgo polonês Ziembinski. Então, a gente tem em 1943 um novo marco para o teatro brasileiro, que aí já é a obra Vestido de Noiva, que ela já inaugura aí um novo momento do teatro, que seria o teatro moderno, certo? E no século XX, o teatro se torna uma linguagem mais autêntica no país. Companhias nacionais surgem a partir da década de 30, como, por exemplo, o Teatro do Estudante do Brasil, que ele leva a sigla TEB, em 1938. Então, no século XX, é que o teatro consegue ter, né, uma posição, um posicionamento mais autêntico, como um teatro brasileiro. E o mais interessante é que a gente consegue perceber essa transformação em várias manifestações artísticas. A dança é uma delas. A dança ela começou com forte influência europeia, por conta, né, desse processo de colonização, eles traziam, né, esses corpos de danças europeus, e com o passar dos anos, o bailarino ele já vai tendo uma necessidade de se expressar de uma forma diferente, como no teatro, como a gente está vendo aqui. No século XX, que o teatro consegue se tornar mais autêntico, ele consegue trazer mais a sua identidade brasileira. Então, a gente está falando de teatro brasileiro, então a gente consegue identificar, né, a partir do século XX, mais essa identidade brasileira na produção cênica teatral. O Teatro Brasileiro de Comédia, que é o TBC, criado em 1948 por Franco Zampari. Dele participam nomes importantes como Cacilda Becker, Paulo Altran, Walmor Chagas, Tônia Carreiro e Fernanda Montenegro. E aí a gente tem a imagem, né, de alguns desses artistas. A gente tem a primeira imagem do Paulo Altran, a segunda o Walmor Chagas, a terceira a Tônia Carreiro e a quarta, que é uma referência no teatro, no cinema brasileiro, que é Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro, ela é um grande ícone, na verdade, né, da dramaturgia brasileira. Ela atuou em diversos filmes reconhecidos mundialmente. Ela trabalhou no teatro, então ela é uma grande referência na encenação, na interpretação. E todos esses nomes, eles trazem consigo a história do teatro brasileiro. Né? Olha a importância que eles carregam. Eles foram responsáveis por fortalecer, né, por divulgar o teatro brasileiro. Muitas pessoas mundo afora conhecem esses nomes, Fernanda Montenegro principalmente. São grandes referências na produção do teatro brasileiro. E aí a gente tem, né, eles participaram do Teatro Brasileiro de Comédia, que foi criado em 1948. Então a gente percebe que o teatro brasileiro ele passou por esse processo de transformação, né, até a gente chegar onde a gente tem uma produção cênica genuinamente brasileira, com elementos da cultura brasileira, que é importante a gente conseguir se identificar nessa produção, né? Nos sentirmos elementos lá, a gente se perceber naquela obra. Isso faz a gente se sentir pertencente àquele mundo. Então, continuando a nossa conversa sobre teatro, vamos falar de alguns elementos específicos do teatro. Por exemplo, a dramaturgia é a arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. O ator é aquele que materializa o texto através da ação, emprestando ao personagem fictício sua voz e expressão.
Já o público é o que assiste o espetáculo, é o que vê a obra de arte. Então aí a gente apresenta 3 elementos para você. A dramaturgia, que é a arte de escrever essas peças de teatro, né? E o dramaturgo é o responsável. O ator, que é aquele que materializa o texto, ele personifica o texto, né? Ele empresta, na verdade, ao personagem a sua voz, o seu corpo, a sua expressão. E o público, que é quem assiste, né, toda essa expressão artística. Mas para o ator estar aqui nesse palco, ele precisa de um elemento muito importante, que é a consciência corporal. Ele precisa perceber o corpo dele, porque ele vai estar interagindo com o público. Então vamos conversar sobre a consciência corporal e o teatro. A consciência corporal, ela irá explorar as possibilidades de movimento, o controle e expressão do corpo. Quando o artista está no palco, ele tem que pensar em como ele vai estar se expressando para aquela plateia. Como que a plateia vai receber aquela movimentação, porque ele se movimenta aqui no palco. Como que ele vai se movimentar? Será que se ele ficar de costa, a plateia vai receber bem? Não, né? Então, até esse posicionamento no palco, ele é importante para que a ação cênica aconteça de uma forma agradável. A expressão acontece muito mais pelo quando nos conhecemos, pela consciência que temos das nossas possibilidades, do que pelo exercício muscular. Ou seja, essa expressão corporal aguçada, ela acontece muito mais quando eu penso, quando eu conheço o meu corpo, quando eu conheço as possibilidades do meu corpo, do que quando eu estou apenas fazendo um exercício muscular. Eu preciso pensar, eu preciso me conhecer para eu saber quais são as possibilidades do meu corpo. As emoções que sentimos interferem na forma pela qual nos expressamos e conseguir controlar as emoções é parte do trabalho de consciência corporal. Olha a parte do trabalho de consciência corporal, é conseguir controlar as emoções. Saber até onde podemos controlar também é parte da consciência corporal, da consciência sobre nossas possibilidades. Então, eu saber até onde eu posso ir, saber como a minha emoção pode interferir no meu desenvolvimento é importantíssimo. E a gente está falando de como essa consciência corporal é importante, por quê? Porque o nosso corpo fala. Vocês sabiam que o nosso corpo fala? Sim, é verdade, o nosso corpo fala. A linguagem corporal, também chamada de não verbal, é uma forma de comunicação do nosso corpo relacionado à maneira como ele se expressa. Então, o nosso corpo fala. A forma como a gente se movimenta também é uma forma de comunicação. Nós vamos ver um vídeo agora que vai mostrar pra gente alguns exemplos de como o nosso corpo pode falar. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e nós vamos falar sobre como o nosso corpo, através do nosso gestual, ele pode transmitir algumas mensagens. Então vamos começar com mãos na cintura. É um sinal que indica impaciência, pressa para resolver determinado assunto. Normalmente é um recurso utilizado para chamar a atenção, demonstrar uma coisa urgente que precisa ser tratada. Então é comum quando a gente tem alguma certa inquietação ou urgência, as mãos venham para a cintura. Outra movimentação corporal que traz uma mensagem é as pernas cruzadas. A posição das pernas também diz muito sobre você. Quando elas estão cruzadas, elas podem demonstrar confiança e firmeza, mas cuidado para não ficar uma conversa inteira nessa posição, pois ela também pode denotar falta de abertura para o diálogo. Outra movimentação corporal que traz uma mensagem é a postura neutra. Como o próprio nome já diz, passa uma ideia de neutralidade, que você só está assimilando as informações sem qualquer tipo de julgamento. Os braços livres e soltos ao lado do corpo ajudam a passar essa sensação. Olha só como o nosso corpo pode falar. Vocês perceberam? Essa mão na cintura às vezes traz inquietação. Ih, a professora está inquieta, está com essa mão na cintura. Então a gente viu como o nosso corpo pode falar, como o ator ele tem que ter, né, essa consciência corporal muito aguçada para a sua ação cênica e como o teatro se desenvolveu no Brasil.